professor Chaparro, da Chaparro Desenvolvimento Humano. E hoje estou trazendo um tema que me foi pedido por uma colega, que trata sobre as crises que nós estamos passando aqui no nosso país, uma crise sanitária, econômica e política, e o desemprego. Que relação eles têm aí com o desemprego? E é um pouco sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Lembrando que não existe apenas um motivo ou um contexto que faz com que o desemprego exista. É um conjunto, né? E eu vou estar tratando de 3 pontos desse conjunto, como falei, a econômica, a sanitária e a política. Como elas hoje têm afetado diretamente o nosso mercado de trabalho aqui no Brasil. Primeira coisa que nós precisamos ver é que o coronavírus, ou depois que iniciou a pandemia aqui do coronavírus, a pandemia já fez com que mais de 2 milhões de brasileiros entrassem no seguro-desemprego. Ou seja, eles estão aí já no desemprego. E mais de 7 milhões de brasileiros que perderam algumas coisas que estavam tendo nos seus empregos para poder mantê-los. Então, redução de salário e jornadas que fizeram com que, em média, o nosso trabalhador estivesse hoje ganhando R$ 752 por mês. É um valor muito baixo para que ele possa sustentar uma família. Mas isso tem acontecido. Os fatores políticos, e aqui eu queria trazer interessante que a retração global que nós vamos ter vai ser de aproximadamente 3% na média. A estimativa para o Brasil é de 10%. Por que essa diferença tão grande da estimativa mundial, que é feita aí pelo FMI, e a estimativa do nosso país? Existem alguns fatores, porque nós não estamos sofrendo só com a crise do coronavírus. Nós estamos, em paralelo, tendo outras crises, como a econômica, o impeachment que estão querendo aí fazer do presidente, a troca de ministros, especialmente ministro da saúde, já são 3 ministros da saúde durante a pandemia. E cada vez que se troca, há um desaquecimento no ritmo para um novo reaquecimento. Isso prejudica um pouco o sistema. A briga entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, negócio de fake news que está saindo agora, a desvalorização do real, que faz com que a nossa moeda fique fraca. Além de ficar fraca, por todos esses motivos, também a gente tem o escape, ou seja, a fuga de muitos investidores aqui do nosso mercado. Então, no momento da retomada do crescimento, a gente estava indo ali muito bem, mas estava ainda com a instabilidade econômica meio duvidosa. Não há dúvidas que por causa desses problemas todos que a gente vem tratando, que é a crise sanitária, a crise política e a crise econômica, o Brasil vai ter dificuldades em 2020 e bem provavelmente se estenderão por 2021. Ou seja, são 2 anos que a gente vai ter aí para começar a voltar a crescer mais ou menos bem. A Juliana diz o seguinte: deve haver uma piora na distribuição de renda, porque quem é mais afetado é a população da periferia, que normalmente está alocada em trabalhos mais vulneráveis e está perdendo o emprego com mais facilidade neste momento. São aqueles empregos normalmente que não exigem tanta qualificação, que não exige tanto ali do profissional. Isso acaba fazendo com que eles sejam os primeiros a ser demitidos, uma vez que numa possível retomada, que esperamos que exista, numa possível retomada, eles são a mão de obra mais fácil de se absorver de volta. Outros que são mais qualificados e coisa e tal, têm mais dificuldade de ser demitidos,
Por quê? Porque eu não vou demitir uma pessoa qualificada para daqui a 2, 3 meses, quando o mercado começar a melhorar, eu contratar de novo. Isso gera um problema dentro da minha empresa, como a gente está vendo no governo, de troca de ministros, com o reaquecimento do ritmo e o desaquecimento do ritmo. Os primeiros mais afetados aí são aqueles que têm a economia informal. Pelo IBGE, eles contam aí, eles são aí por aproximadamente 40% da nossa mão de obra de trabalho. Ou seja, nós estamos falando em quase metade dos profissionais ou das pessoas que estão trabalhando no mercado de trabalho que vão ter mais problemas. Comércio e serviços são os setores que mais vão ser afetados. Em especial, quando a gente fala serviço, o turismo. Ruim para nós aqui do Ceará, porque uma das grandes economias que nós temos, ou um dos grandes propulsores de nossa economia, é justamente o turismo. E isso vai ser um problema. A indústria também sofre com esses problemas, só que ela tem outras alternativas para estar se mantendo, que não são as mais ideais para o trabalhador, mas são, vamos dizer, alentadoras. A primeira é que você pode ter aí férias coletivas sendo colocadas e pode estar tendo aí redução de jornada de trabalho e, consequentemente, redução de salário proporcional. Tá? Isso evita com que a indústria tenha que demitir com tanta voracidade quanto o comércio e serviços. Outra coisa que nós temos por aí é o que alguns setores serão mais beneficiados. A gente já tem visto isso com bastante clareza. Supermercado, todo mundo precisa se alimentar, e muito mais agora que você não tem um restaurante, não tem um bar, você acaba tendo que fazer em casa, você vai comprar mais alimentos, você vai comprar mais produtos de higiene, mais produtos sanitários, porque agora com a crise do coronavírus você precisa se preocupar um pouco mais com a sua higiene pessoal. Não é que não precisava antes, é que antes nós brasileiros não tínhamos a cultura de nos higienizarmos antes vamos supor, das refeições. É muito comum você ver aí o pessoal chegar num bar, num restaurante, numa lanchonete e pedir o seu alimento e sem lavar as mãos já ir comendo. Né? Isso já está começando a ser mostrado de que pode gerar aí problemas de saúde. Então, empresas farmacêuticas, aqui tanto a indústria como as farmácias estão tendo aí um aumento na sua demanda. Né? O sistema de saúde, serviços de entrega, esse nem se fala, o quanto explodiu hoje, né, o serviço de entrega. E, por último, o setor financeiro. Empresas e pessoas que hoje estão recorrendo a empréstimos para poder se manter vivo dentro dessa pandemia. Interessante, quando a gente fala em desemprego, que a taxa de desemprego nossa vinha caindo. Ela estava indo para uma situação muito boa. Nós tínhamos chegado já a só 11,2% de desempregados no nosso país. Era uma taxa que não se via há algum tempo. Infelizmente, com este problema econômico, da saúde, né, ou sanitário, e esse problema político, a tendência é de que nós, segundo a Fundação Getúlio Vargas, nós cheguemos aí no fim do ano com 18,7% de desemprego. Isso significa, em outras palavras, que nós vamos ter, provavelmente até o fim do ano, melhor, entre julho e setembro, quase 20 milhões de pessoas desempregadas. Pior do que isso, é que essa estatística dos quase 20 milhões, ela não está levando em consideração 5,2 milhões que são os desalentados. O que é isso?
são aqueles que depois de 30 dias buscando emprego já não procuram mais, desistem. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. 5 pontos que são importantes para a gente estar refletindo. Primeiro, nós precisamos ser alfabetizados politicamente. Lembrem-se que este ano é ano de eleição. Quem eu vou pôr no poder, seja no legislativo, seja no executivo, eles vão impactar diretamente na minha vida pessoal. É o que está acontecendo agora. Aqueles que nós elegemos ali atrás é que estão decidindo os rumos dessa pandemia e, correta ou incorretamente, estão fazendo ou gerando, ajudando a gerar esse desemprego. Ame o seu país, goste de estar aqui e ame o que você faz e faça o correto e honestamente. Qualifique-se profissionalmente. Quanto mais qualificado eu estiver, menos chance de estar desempregado. Reduza seus custos pessoais. Essa pandemia já mostrou que muitos de nós brasileiros estávamos despreparados para essa parte financeira. Acabamos precisando da ajuda do governo para poder nos sustentar. E tenha uma boa imagem pessoal, para que as empresas possam realmente vê-lo como um profissional diferenciado. Espero que tenha ajudado aí vocês. Fico aguardando mais dicas do que gostariam que a gente estivesse falando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.